Bom dia, espero que todos estejam bem. Vamos iniciar nesse momento a correção da prova de artes para a turma do 9º ano. Essa prova ocorreu no dia 19 de junho de 2020, às 9h50. Antes de mais nada, eu peço desculpas pela minha voz, que está um pouco baixa e mais rouca que o habitual, porque eu estou com uma faringite e dói muito, gente. Olha, cada palavra pode acreditar que é um sacrifício. Mas vamos lá. Número 1. A grande diferença entre a visão da arte no período medieval e no renascentista, pois. A grande diferença entre a visão da arte no período medieval e no renascentista, pois. Nós devemos lembrar que no período medieval a arte era uma arte referencial. Como assim referencial? Era uma arte que servia de referência para os dogmas e ensinos do catolicismo. Como na Idade Média a maior parte da população era analfabeta, não sabia ler, a Igreja Católica ela fez uso da arte medieval através de vitrais, através de gravuras, quadros e até mesmo murais que relembrassem passagens da Bíblia para que o cidadão da Idade Média que não soubesse ler, vendo essa imagem, fizesse uma referência direta com a escritura, com o ensinamento bíblico. Então, a arte na Idade Média, a arte medieval, ela é puramente referencial. Ela serve como uma referência para o ensino do catolicismo e dos seus princípios e para a divulgação da mensagem do catolicismo. Essa é a grande diferença, né, da arte medieval para a arte renascentista. Ela é um instrumento do catolicismo. Vamos ver as alternativas. A arte medieval era completamente influenciada pela religião cristã, certíssima a alternativa A. A arte medieval era uma arte discricionária, ao contrário da arte renascentista. A arte renascentista também era discricionária, então, errado. A arte medieval se preocupava apenas em expressar emoção. Não. Nós acabamos de falar que a arte medieval se preocupava, acima de tudo, em ser uma arte referencial ao catolicismo. Logo, a resposta correta é letra A. Letra A de anão é a resposta correta. Vamos para o número 2, as iluminuras são. As iluminuras é um tipo de arte realizado em capas de livros. Essas capas de livros elas são finamente decoradas, artisticamente decoradas, até mesmo com fios de ouro, prata, e elas, com o passar do tempo, serviram de referência, de ponto de partida para um outro tipo de arte, que é a arte dos vitrais. Vamos ver se nas alternativas a gente encontra algum desses elementos. Vamos ver, letra A, técnica de luz e sombra, não, técnica de luz e sombra, não, técnica de luz e sombra, não. Se nenhuma está correta, né, então, letra D de dado, nenhuma dessas afirmativas. Vamos para a questão de número 3. As características da arte medieval, podemos afirmar que... Vamos lá. Vamos ver as características da arte medieval. Universo cultural dominado pela religião e preocupação com a lei. Perfeito. Desvalorização do corpo, do prazer e da curiosidade intelectual. Bom, gente, a arte medieval é teocêntrica, tudo se explica em Deus. Se tudo se explica em Deus, não há motivo de ter curiosidade intelectual, né? Prazer, a desvalorização do prazer, porque o prazer era proporcionalmente relacionado ao pecado. E o corpo também era desvalorizado por causa dos prazeres da carne que levavam ao pecado. Então, realmente a B está correta. A C, universo estático dominado pela vontade divina. Isso é quase o conceito de teocentrismo, então também está correto. Logo, 3, todas estão corretas. Resposta da 3, letra D, de dado. 4, sobre as características da arte renascentista, podemos afirmar, é o oposto da arte medieval. Então é só ver se a gente encontra o oposto. Preocupação com este mundo, humanismo e naturalismo, o oposto do medieval, está correto. Valorização e reinterpretação do corpo, curiosidade intelectual, pesquisa científica. O oposto da arte medieval, então está correto.
Universo dinâmico, antropocêntrico, heliocentrismo, universo infinito. O oposto da arte medieval, então, está correto. Logo, a resposta da questão de número 4, letra D de dado. Vamos para número 5. O Renascimento foi um movimento artístico, intelectual e cultural que teve início no século XV. Ele quer saber onde é que nasceu o Renascimento. O Renascimento ele nasce na Itália, pessoal. E é bem fácil de entender. Vocês devem lembrar que a Itália era o ponto de partida para a acentuação do comércio entre Oriente e Ocidente. Os italianos, mais precisamente as cidades de Gênova e Veneza, mantiveram o monopólio do comércio das especiarias por muito tempo. E esse comércio entre Oriente e Ocidente foi o que possibilitou a burguesia comercial ter contato com alguns elementos que vinham do Oriente, como livros, como escritos. E esses livros e escritos, eles traziam resquícios, fragmentos de uma cultura que ninguém conhecia na Europa, que era a cultura clássica greco-romana. Então é natural que exista uma relação entre o polo inicial de acentuação de comércio entre Oriente e Ocidente, que foi a Itália, com o berço do Renascimento. Então, obviamente, a resposta da questão de número 5 é letra D de dado. Vamos para a questão de número 6. Sobre o Renascimento, é correto afirmar. Esteve inspirado na Antiguidade Clássica, corretíssimo. Foi a partir do avanço científico, social e cultural que surge o movimento do Renascimento. Também é verdade. Nós devemos ver que esse movimento ele tem muito a ver com a expansão marítima, que só foi possível através de avanços científicos e tecnológicos. O teocentrismo medieval dá lugar ao antropocentrismo renascentista com a chegada da Idade Moderna, está correto também. Logo, a questão de número 6, resposta certa, letra D de dado. Vamos para a número 7. Sobre a arte barroca é incorreto afirmar. Gente, só de dar uma olhadinha nessa questão, eu vejo que ela vai ter que ser anulada. Por quê? Porque todas essas alternativas aqui estão certas. E ele quer a incorreta. Então a questão de número 7 ela tem que ser anulada. Olha, então a secretária me avisa aqui, a Neide avisou que isso foi informado para o servidor. Né? Temos que... E parece que o servidor fez uma barbeiragem. Ele trocou a 9 pela 7. Deixa eu explicar uma coisa para vocês antes de continuar, gente. Talvez muitos de vocês e familiares de vocês não tenham compreendido as diferenças que nós estamos vivendo. Com a pandemia, e devido aos jovens, crianças e adolescentes, eles terem uma grande possibilidade de se tornarem vetores dessa pandemia, porque a maior parte deles se torna assintomático, ou seja, não apresenta sintoma, mas transmite, podendo ser um sério risco aos seus pais, seus avós ou pessoas de mais idade. Então, as escolas provavelmente serão as últimas empresas a retornarem, as últimas instituições, melhor falando, a retornarem às suas atividades. Bom, todas as escolas elas foram obrigadas a trabalhar no ambiente virtual. Estou falando das escolas particulares porque as públicas, a maior parte nem isso, infelizmente. Tendo que trabalhar no ambiente virtual, nós somos obrigados a trabalhar com manipulação de dados. Existem empresas especializadas em manipulação de dados. O que é isso, manipulação de dados? É armazenar dados, fazer a consistência dos mesmos e afiançar a autenticidade dos mesmos. Então, tem empresas que se especializam nisso. Todas as escolas particulares foram obrigadas a contratar os serviços dessas empresas, o que realmente encareceu muito a nossa prestação de serviço, mas esse é outro detalhe. Hoje, por exemplo, quando vocês preenchem uma prova, um caderno de atividades, a letrinha que vocês colocam ali e clicam em enviar, imediatamente ela vai para dentro de um servidor que está em uma empresa.
Essa empresa ela vai ser responsável pelo armazenamento dessas respostas e pela sua manutenção, pode desaparecer, e pela futura consistência da resposta do aluno com os gabaritos que a escola envia. Então, hoje, gente, nós estamos submetidos a um terceiro participante, vamos chamar assim, que são as empresas de informática que realizam trabalhos de serviço de manipulação, armazeno e consistência de dados. Por isso, eu quero esclarecer a vocês que quando o aluno faz qualquer erro operacional, por exemplo, alguns alunos invalidaram seus cadernos de atividades clicando no botão enviar antes do tempo. Qualquer erro operacional que o aluno comete não é mais tão simples de ser arrumado, de ser consertado, mesmo que a escola tenha boa vontade, acredite no que o aluno está falando, porque depende da permissão de um terceiro, que é a empresa que faz o serviço de armazeno, consistência e manutenção de dados. Essa empresa não permite que as escolas façam alteração, a não ser que haja permissão de uma instância superior. Qual é a instância superior? O Conselho de Educação e o MEC. O Conselho de Educação do Estado de Sergipe está fechado. O MEC virou uma bagunça. A gente não tem nem ministro no MEC. Então, qualquer alteração que o aluno hoje nos peça, por problemas operacionais, apertei no botão enviar, mas o meu gabarito foi esse aqui. Eu estava fazendo a prova e a minha internet caiu. Qualquer problema desse tipo, não é que a escola tenha má vontade, é que a escola depende que o servidor permita a alteração dos dados e os nossos amigos lá, o nosso amigo servidor só permite a alteração de dados com a permissão de uma instância superior, que é MEC e Conselho de Educação. Tá ok? Eu quero que vocês compreendam bem isso, porque muitos culpam as escolas por não compreenderem alguns erros cometidos ou deslizes operacionais cometidos pelo aluno. Não é que não se compreenda, a gente pode até tentar ajudar, mas isso vai demandar tempo, porque hoje a gente depende de um Conselho de Educação que está fechado e o MEC, que está um caos, mesmo sem um ministro da Educação. Mas vão haver essas alterações, Luciano? Provavelmente haverão, se as instâncias superiores acharem, concordarem com essas alterações. O que eu quero que vocês entendam é que isso não depende mais exclusivamente da escola. E por que o servidor faz isso? Porque ele tem e é responsável pelos dados contidos nos seus bancos de dados. Então ele não pode permitir toda hora uma alteração. Mas aqui, como provavelmente foi um erro de digitação deles, porque eu estou vendo o gabarito que eu enviei e realmente eu anulei a questão 7, essa alteração será facilmente feita, não se preocupem. Então a questão de número 7 foi anulada, né? Foi anulada, e esse ponto vai para vocês, sim. Vamos para a questão de número 8. Entre as características marcantes do Barroco podemos citar: predomínio de temas religiosos, corretíssimo. Riqueza nos detalhes e formas, mais que correto. Preferência pelas curvas, contornos em detrimento de figuras geométricas, certíssimo. Logo, a resposta da 8 é a letra D de dado. Vamos para número 9. Olha, número 9 realmente tem tanto A e a B, é a mesma resposta. Vamos ver a número 9. O apogeu do Barroco ocorre no século XVIII. A resposta certa do Barroco é a letra C. Luciano, mas tem que anular, porque tem dois itens com a mesma resposta. Sim, errada. Se tu escolheu A ou B, tu não sabia duplamente a resposta dessa questão. Então não existe motivo para anular. Tu não sabia. Então a resposta certa é C. A questão 9 é válida. Ok? Então, a questão 9 é válida e a resposta é letra C. Vamos para número 10. No Brasil, o Barroco está fortemente relacionado com a literatura de informação. Não. O Barroco aparece a posteriori, a depois. O catolicismo, perfeito. O Barroco no Brasil está intimamente ligado ao catolicismo.
porque ele era utilizado para atrair os índios e utilizado para manter os colonos dentro do catolicismo. Como um repúdio ao protestantismo? Não, nada a ver. Então a resposta certa, já que A e C estão erradas, é a letra B, o catolicismo. Alunos do 9º ano, agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem dirimir essas dúvidas pelo e-mail da plataforma, terei imenso prazer em responder. Lembrando que, devido ao volume de mensagens e trabalhos enviados pelos alunos, essas respostas demandam de 48 a 72 horas. Tá certo? Não é imediato, ninguém dorme em cima de um teclado. Agradecendo a atenção de vocês e sempre pedindo que Deus abençoe a vocês e vossas famílias e reafirmando a saudade que todos nós temos da presença e da companhia dos senhores. Muito obrigado, uma boa tarde, que Deus os abençoe.